Durante 12 longos e sombrios anos, o seu marido, Jorge, convencera-a de que era inútil, uma mulher quebrada, um fracasso absoluto em todos os sentidos da palavra. Depois, numa noite gelada de novembro, após ter perdido literalmente tudo o que lhe restava, um pai viúvo com 5 filhos mergulhados no luto encontrou-a, encolhida e sozinha num banco de jardim, e, contra toda a lógica, escolheu-a. Esta é a história de uma mulher que acreditava firmemente que a sua vida tinha chegado a um fim definitivo. A história de uma família estilhaçada pela perda e de como, por vezes, a pessoa que pensamos estar a salvar acaba por nos salvar de volta. Antes de prosseguirmos, gostaríamos de saber de que parte do mundo nos está a ouvir. Adoramos ver até onde as nossas histórias conseguem viajar. Rui Ferreira agarrava o volante com uma força desnecessária, os nós dos seus dedos esbranquiçados contra o couro preto e gasto. O relógio do painel piscava intermitentemente, 21h47. Estava atrasado, mais uma vez. A firma de contabilidade precisava daqueles relatórios concluídos naquela noite, e ele ficara para trás enquanto os seus filhos, 5, todos com 6 anos de idade, estavam com a Dona Maria, a vizinha do lado. A idosa vizinha fora de uma amabilidade imensa ao aceitar ficar com eles depois da escola, mas ele conseguia ouvir o cansaço profundo na sua voz quando lhe ligara a dizer que ia chegar mais tarde. Ele não podia continuar a impor-lhe este fardo. As luzes da rua projetavam sombras longas e fantasmagóricas pela estrada deserta enquanto Rui virava para a Rua do Sobreiro. Foi nesse preciso momento que a viu. Uma mulher sentada, curvada sobre si mesma, num banco de madeira perto da paragem de autocarro, com os braços firmemente enrolados ao corpo, a tremer visivelmente no frio cortante de novembro. O seu cabelo loiro apanhava o brilho alaranjado do candeeiro da rua, mesmo à distância, Rui percebeu que ela não tinha nada. Nem casaco, nem mala, apenas o vestido fino que envergava. Ele devia continuar a conduzir. Deus sabia que já tinha problemas que chegassem para uma vida inteira. Mas o seu pé pressionou o travão antes que a sua mente pudesse sequer começar a argumentar. Rui encostou o carro, deixando o motor a trabalhar. Saiu, e o ar gelado mordeu-lhe o rosto. Minha senhora, está tudo bem. A cabeça da mulher ergueu-se de repente, e Rui viu o medo puro a atravessar-lhe o rosto. Um medo cru, primitivo, que o fez dar um passo instintivo para trás, com as mãos erguidas em sinal de paz. Não lhe vou fazer mal, disse ele apressadamente. Eu só. A senhora está a tremer. Está um gelo aqui fora. Mais de perto, conseguia vê-la melhor. Teria uns 30 e poucos anos, com cabelo loiro e liso que lhe caía pelos ombros e uma franja que lhe escondia parcialmente os olhos. Aqueles olhos, de um tom avelã e assombrados, fitavam-no com uma mistura de suspeita e desespero. Estou bem, sussurrou ela, mas a sua voz quebrou-se na última palavra. Não, não está bem. Rui manteve a distância, a sua voz suave. Quando foi a última vez que comeu? Ela não respondeu. O seu olhar baixou para as mãos, e foi então que Rui notou as nódoas negras nos seus pulsos, marcas vermelho-castanhadas que contavam histórias que ele não precisava de ouvir para compreender. Algo no seu peito apertou. Olhe, não estou a pedir-lhe a história da sua vida, mas as temperaturas vão descer abaixo de 0 esta noite. Há um café a 2 quarteirões daqui. Deixe-me ao menos pagar-lhe uma refeição. Não tenho dinheiro para lhe pagar de volta. Eu não estou a pedir que o faça. Mariana Soares ergueu o olhar para aquele estranho, aquele homem de ar cansado, com olhos castanhos bondosos e rugas de preocupação gravadas na testa, e sentiu algo que não sentia há meses. Esperança. Pequena e frágil, mas estava lá. Porquê? Perguntou ela. Rui passou a mão pelo seu cabelo castanho e curto, soltando um suspiro que se transformou em vapor no ar frio. Porque uma vez alguém me ajudou quando eu precisei. Porque me parece que a senhora precisa de ajuda agora. E porque, ele fez uma pausa, a sua expressão suavizando-se, porque eu gostaria que alguém fizesse o mesmo se fosse alguém de quem eu gosto sentado aqui sozinho. Mariana levantou-se lentamente, as pernas rígidas por ter estado sentada durante horas. Oscilou ligeiramente, e Rui estendeu instintivamente o braço para a amparar, mas conteve-se quando ela se encolheu. Desculpe. Tenho 5 filhos em casa. Estou habituada a apanhar pessoas antes que caiam. 5. Apesar de tudo, a surpresa coloriu a sua voz. Quíntuplos. O sorriso de Rui era cansado, mas genuíno. É o caos. Um caos completo e maravilhoso. Caminharam até ao carro dele e Mariana hesitou junto à porta do passageiro. Prometo que não sou um assassino em série, disse Rui com um leve sorriso. Embora eu compreenda se não quiser entrar. Posso simplesmente dar-lhe dinheiro para o café, se preferir. Mas Mariana já estava a abrir a porta. O que tinha ela a perder? Já tinha perdido tudo. O café estava quase vazio,
apenas um casal de idosos numa mesa ao canto e uma empregada que parecia ansiosa pelo fim do seu turno. Rui pediu um café e uma bifana para si, depois olhou para Mariana. Peça o que quiser. Ela pediu uma sopa e pão, o estômago demasiado em nós para aguentar algo mais pesado. Quando a empregada se afastou, um silêncio constrangedor instalou-se entre eles. Sou o Rui. Rui Ferreira. Mariana. Ela não deu o seu apelido. Soares pertencia à sua vida antiga e ela não tinha a certeza de querer continuar a carregá-lo. Então, Mariana, Rui envolveu as mãos na sua chávena de café. É daqui. Não. Cheguei hoje. Isso era verdade. Tinha apanhado um autocarro até onde o dinheiro da Dona Isabela conseguira levar, acabando naquela vila no interior do país da qual nunca tinha ouvido falar. Depois, a sua mala fora roubada poucas horas depois, deixando-a com nada além da roupa que trazia no corpo e a única coisa que guardara no bolso, um pequeno medalhão que pertencera à sua mãe. Tem onde ficar. O silêncio de Mariana foi resposta suficiente. Rui estudou-a por um longo momento. Ele era bom a ler pessoas. Tinha de ser. Com 5 filhos, cada um com as suas próprias formas de esconder a dor, ele sabia reconhecer a fuga. Esta mulher estava a fugir de algo. De alguém. As nódoas negras, o medo nos seus olhos, a forma como se sentava virada para a saída, tudo contava a mesma história. Ele devia oferecer-lhe dinheiro para uma pensão. Isso seria a coisa inteligente a fazer, a coisa segura. Em vez disso, ouviu-se a si mesmo dizer: eu tenho um quarto de hóspedes. A cabeça de Mariana ergueu-se de repente. O quê? Estou a falar a sério. Mesmo enquanto as palavras saíam da sua boca, Rui perguntava-se se tinha perdido o juízo. Não é grande coisa e a minha casa é. Bem, como eu disse, é o caos, mas é quente, é segura, e teria um teto sobre a cabeça. Você nem me conhece. Não, admitiu Rui. Mas sei o que é sentir que nos estamos a afogar, e sei o que é quando alguém nos atira uma corda. Eu não estou à espera de nada, ele encontrou o olhar dela. Pode ir embora quando quiser, mas neste momento precisa de ajuda, e eu estou a oferecê-la. Mariana sentiu as lágrimas a picarem-lhe os olhos. Depois de tudo o que Jorge lhe fizera passar, depois de anos de crueldade disfarçada de casamento, ali estava um estranho a oferecer-lhe bondade sem pedir nada em troca. Por que faria isso? Você tem filhos. Não sabe nada sobre mim. Rui bebeu um gole do seu café, escolhendo as palavras com cuidado. Há 2 anos, a minha mulher morreu. Cancro. Deixou-me com 5 crianças de 6 anos que acabaram de ver a mãe definhar. A minha voz mantém-se firme, mas a Mariana conseguia ouvir a dor por baixo dela. Eu estava a afogar-me. Não conseguia manter uma ama por mais de 2 semanas. O trabalho estava a sofrer. Os miúdos estavam a sofrer. Eu mal conseguia manter a cabeça à tona de água. Ele olhou-a diretamente. Ainda estou, para ser honesto. Todas as amas que contrato desistem em poucos dias. Dizem todas o mesmo: os quíntuplos são demasiado difíceis, dão muito trabalho. E elas têm razão. Os meus filhos estão de luto. Estão a portar-se mal. E eu já não sei como ajudá-los. Mariana compreendeu imediatamente. Então, não me está apenas a oferecer ajuda. Está à espera que eu o possa ajudar a si. Estou a ser egoísta, sim, mas o que eu disse é verdade. Você precisa de um lugar para ficar. Eu tenho um. Sem pressão. Se quiser apenas descansar e ir embora amanhã, tudo bem. Mas se estiver à procura de algo mais, dava-me jeito uma ajuda com os miúdos em troca de alojamento e alimentação. Não era caridade. Era uma transação, o que de alguma forma tornava mais fácil de aceitar. Eu nunca cuidei de crianças antes, disse Mariana em voz baixa. Já esteve no meio do caos. Apesar de tudo, um pequeno sorriso assomou-lhe aos lábios. Sim, já. Então já está qualificada. A casa de aldeia no Douro de Rui era uma modesta moradia de 2 andares num bairro tranquilo. Brinquedos espalhavam-se pelo quintal da frente, uma bola de futebol murcha, uma bicicleta cor-de-rosa deitada de lado, desenhos a giz cobrindo o caminho de acesso. Desculpa a desarrumação, disse Rui enquanto destrancava a porta da frente. Desisti da perfeição há cerca de 2 anos. O interior estava pior. Pratos empilhados no lava-louça, mochilas e sapatos espalhados pela sala de estar, desenhos colados de forma aleatória nas paredes. Mas, apesar do caos, Mariana conseguia ver vestígios de amor. Fotografias emolduradas de 5 crianças sorridentes, um cartão feito à mão a dizer "o melhor pai do mundo" no frigorífico,
e um ursinho de peluche gasto cuidadosamente aninhado no sofá. Isto não era negligência. Isto era sobrevivência. A Dona Maria provavelmente já os deitou, disse Rui, olhando para o relógio. Passava das 10. Vou mostrar-lhe o quarto de hóspedes. A casa de banho é ao fundo do corredor. Não há muita comida em casa, mas sirva-se do que encontrar. Ele levou a escada acima, passando por várias portas fechadas de onde ela podia ouvir os sons suaves de crianças a dormir, até um pequeno quarto no fim do corredor. Era espartano, uma cama, uma cômoda, uma pequena janela com vista para o quintal, mas estava limpo e quente, e para Mariana, parecia o paraíso. Obrigada, sussurrou ela. Você não faz ideia do que isto significa. Rui parou à porta. Descansa um pouco. Amanhã vai ser barulhento. Fica o aviso. 5 crianças de 6 anos acordam como despertadores às 6 da manhã. Depois de ele sair, Mariana sentou-se na beira da cama e finalmente deixou as lágrimas caírem. Pela primeira vez em 12 anos, passara uma noite com um homem que não a magoara, não a humilhara, nem a fizera sentir-se inútil. Pela primeira vez desde os 19 anos, sentiu que talvez, apenas talvez, pudesse respirar. A manhã chegou com o trovão de pés pequeninos e vozes altas. Mariana acordou sobressaltada, desorientada, o coração a acelerar. Por um momento horrível, pensou que estava de volta à quinta luxuosa no Alentejo de Jorge, à espera que ele entrasse derrompante com acusações. Depois lembrou-se, estava segura. Esta era a casa de Rui. Vestiu-se rapidamente com a mesma roupa do dia anterior, não tinha mais nada, e desceu, seguindo os sons do caos. A cozinha era uma zona de guerra. 5 crianças, 3 rapazes de cabelo castanho curto e 2 raparigas de longos caracóis castanhos, falavam umas por cima das outras enquanto Rui tentava fazer o pequeno almoço. Torradas queimadas jaziam abandonadas num prato, e ele estava atualmente a queimar ovos mexidos enquanto tentava simultaneamente arbitrar uma discussão sobre quem era a vez de usar a tigela azul. O Gonçalo usou-a ontem. Não usei nada. Foi o Diogo. O Lourenço entornou leite nela, por isso não conta. Beatriz, para de puxar o cabelo da Lara. Foi ela que começou. Miúdos, esta é a Mariana, disse Rui, desligando o fogão antes que pudesse queimar mais alguma coisa. Rui ergueu o olhar e viu Mariana de pé na entrada da porta. O alívio inundou as suas feições. Bom dia, disse ele por cima do barulho. Bem-vinda ao pequeno almoço. 5 pares de olhos viraram-se para a encarar. A sala ficou em silêncio. Mariana sentiu a respiração presa. Aquelas crianças eram lindas. Todas com os olhos castanhos acinzentados e calorosos do pai, vários tons de curiosidade e suspeita escritos nos seus rostos jovens. Quem és tu? Isto veio de Gonçalo, o mais alto dos rapazes, com os braços cruzados defensivamente. Miúdos, esta é a Mariana, disse Rui. Ela vai ficar connosco por uns tempos. Vai ajudar aqui em casa. Como as outras amas? Perguntou Beatriz, uma das raparigas. A sua voz era afiada, desafiadora. Elas vão-se todas embora. Eu não sou uma ama, disse Mariana em voz baixa. Sou apenas alguém que precisa de um lugar para ficar. O vosso pai foi suficientemente amável para me ajudar. Por quê? Perguntou Diogo, desconfiado e direto. Diogo, avisou Rui. Não faz mal. Mariana encarou os olhos do rapaz. Porque eu não tinha mais nenhum sítio para onde ir. E o vosso pai é uma boa pessoa. Estás triste? Lara, a mais sossegada das 2 raparigas, inclinou a cabeça. A pergunta apanhou Mariana desprevenida. As crianças viam coisas que os adultos tentavam esconder. Sim, respondeu Mariana honestamente. Estou. Mas estou a tentar não estar. A nossa mãe morreu, voluntariou-se Lourenço, de forma pragmática. Isso também nos deixou tristes. Lourenço. A voz de Gonçalo era ríspida, protetora. A expressão de Rui contraiu-se, mas ele não os corrigiu. Esta era a sua maneira de processar. Direta, honesta, procurando ligação na dor partilhada. Lamento muito pela vossa mãe, disse Mariana suavemente. Isso deve ser muito difícil. Tu não és ela, disse Beatriz ferozmente. Não tentes ser. Beatriz, começou Rui. Eu não quero ser ela, interrompeu Mariana, a sua voz firme mas gentil. Não conseguiria ser, mesmo que tentasse. A vossa mãe era especial para vocês, e ninguém a pode substituir. Eu sou apenas a Mariana, é tudo. Algo na expressão de Beatriz mudou, a dureza a estalar ligeiramente.
Rui limpou a garganta. Muito bem, todos, acabem de se preparar para a escola. O autocarro passa em 20 minutos e metade de vocês ainda nem está vestida. As crianças dispersaram como pássaros assustados, deixando Rui e Mariana sozinhos na cozinha. Desculpa por aquilo, disse Rui, raspando os ovos queimados para o lixo. Eles são protetores da memória da mãe, e aprenderam a não confiar em pessoas que prometem ficar. Eles não deviam confiar em mim, disse Mariana. Não me conhecem. Mas foste honesta com eles. Isso é mais do que a maioria das pessoas lhes dá. Ele começou a partir ovos frescos para uma tigela. Não tens de ajudar, já agora. Podes simplesmente descansar hoje. Mas Mariana já estava a apanhar os pratos sujos. Eu gostava de ajudar, se não te importares. Pela primeira vez desde que a sua mulher morrera, Rui sentiu que talvez o peso nos seus ombros se tivesse aliviado um pouco. Talvez não tivesse de carregar tudo sozinho. A primeira semana foi um teste de resistência. Os quíntuplos eram, como Rui avisara, um desafio. Testavam Mariana constantemente, ignorando os seus pedidos, fazendo confusão nos sítios que ela acabara de limpar, falando com ela apenas quando estritamente necessário. Gonçalo era o líder, aquele que a observava com olhos aguçados e avaliadores, à espera que ela falhasse. Como todos os outros. Beatriz seguia a sua liderança, o seu luto manifestando-se como raiva por qualquer um que tentasse preencher o vazio em forma de mãe na sua casa. Diogo era mais calado, mas igualmente desconfiado. Lourenço parecia disposto a aceitá-la, mas seguia as indicações dos irmãos. E Lara, a doce Lara, queria confiar, mas estava aterrorizada com a ideia de ser magoada outra vez. Mariana compreendia. Deus, como ela compreendia. Passara 12 anos a andar sobre brasas, a ler humores, a tentar antecipar necessidades antes que se tornassem exigências. Essas competências de sobrevivência, nascidas do abuso, traduziam-se de alguma forma na paciência que estas crianças precisavam desesperadamente. Ela não forçou, não exigiu afeto ou gratidão. Simplesmente apareceu. Todas as manhãs, fazia o pequeno almoço. Não perfeitamente. Também queimou coisas no início, mas continuou a tentar. Preparava os seus almoços, certificando-se de se lembrar que o Gonçalo odiava maionese, a Beatriz só comia compota de morango, o Diogo precisava da sua sanduíche cortada na diagonal, o Lourenço gostava de um sumo extra, e a Lara queria as suas cenouras com molho de iogurte. Aprendeu sem perguntar, apenas observando. Quando eles chegavam da escola, não os bombardeava com perguntas. Apenas lhes disponibilizava lanches e sentava-se por perto a fazer pequenas tarefas. Presente, mas não intrusiva. Lentamente, tão lentamente que ela quase não notou, eles começaram a amolecer. Foi Lourenço quem se deu primeiro. Mariana estava a dobrar a roupa na sala de estar quando ele apareceu, agarrando um pedaço de papel amarrotado. Podes ajudar-me? Perguntou ele, a voz baixa. Claro. De que precisas? Ele mostrou-lhe o papel. Um trabalho de desenho para a escola. Temos de desenhar a nossa família, mas eu já não sei como desenhar a mãe. Não me consigo lembrar exatamente de como ela era. O coração de Mariana partiu-se. Posso ver fotografias dela. Lourenço levou-a ao escritório de Rui, onde uma fotografia moldurada estava na secretária. Uma mulher bonita com olhos calorosos e um sorriso rasgado, a segurar 5 bebés, recém-nascidos envoltos em mantas das cores do arco-íris. Ela era linda, disse Mariana suavemente. O teu pai guarda a fotografia dela aqui para se poder lembrar dela enquanto trabalha. Isso é amor, Lourenço. Tens fotografias da tua mãe. Mariana tocou no medalhão à volta do seu pescoço. A única coisa que conseguira guardar. Só uma, aqui dentro. Ela também morreu quando eu era nova. Esqueceste de como ela era. Às vezes, os pormenores ficam confusos, admitiu Mariana. Mas nunca me esqueci de como ela me fazia sentir. Segura, amada. Isso não desaparece, mesmo quando os rostos o fazem. Lourenço ponderou isto. O pai diz que a mãe nos amava mais do que tudo. Mesmo quando estava doente e os medicamentos a deixavam cansada, ela ainda lia histórias. Então é isso que desenhas, sugeriu Mariana. Não apenas como ela era, mas o que ela fazia. Desenha a ler para vocês. Desenha o sentimento. O rosto de Lourenço iluminou-se. Ele sentou-se à mesa de centro e Mariana sentou-se à sua frente, a dobrar roupa enquanto ele desenhava. Ele não lhe pediu para ajudar com o desenho em si. Só queria alguém ali, alguém que compreendesse que o luto não era algo que se superava, mas algo que se aprendia a carregar. Quando Rui chegou a casa naquela noite e viu o desenho de Lourenço,
a sua mãe a ler para 5 pequenas figuras no sofá, teve de sair por um momento. Mariana encontrou-o na varanda, os ombros a tremer. Eu não consegui ajudá-lo com isso, disse Rui rudemente. Sempre que eles perguntam por ela, eu congelo. Não sei como falar dela sem me desfazer. Não tens de ter todas as respostas, disse Mariana em voz baixa. Só tens de estar presente. Estás a sair-te melhor do que pensas. Rui olhou para ela, olhou-a verdadeiramente, e pela primeira vez perguntou-se sobre as cicatrizes que ela carregava. Estava com eles há 4 semanas e ele não sabia nada sobre ela, exceto que fora magoada e precisava de ajuda. Mas ela não pedira nada. Não exigira explicações para o seu luto ou para o caos. Tinha-se tornado silenciosamente parte do tecido da sua pequena e quebrada família. Obrigado, disse ele, por o teres ajudado. Ele também me ajudou, respondeu Mariana. E era verdade. Estas crianças, com o seu luto cru e emoções honestas, estavam a ensinar-lhe que não havia problema em sentir, não havia problema em curar. No segundo mês, Mariana sabia que não podia simplesmente ficar na casa de Rui indefinidamente sem contribuir para além de cuidar das crianças. Preciso de encontrar um emprego, disse ela a Rui numa noite. Ajudas com os miúdos, isso. Não é suficiente. Para mim. Mariana encarou. Passei 12 anos a ser financeiramente dependente de alguém que usou isso para me controlar. Preciso de me sustentar sozinha. Rui compreendeu. Que tipo de trabalho procuras? Qualquer coisa. Começo por qualquer lado. Ela encontrou um lugar numa livraria local, a tempo parcial, trabalhando enquanto os miúdos estavam na escola. Não era muito, mas o ordenado era dela. O seu nome nele, a sua independência. A dona, uma mulher mais velha chamada Dona Fátima, olhou para Mariana e pareceu ver através dela. Estás a fugir de alguma coisa, querida? Perguntou Dona Fátima no seu primeiro dia. Mariana retesou-se. Por que pensa isso? Porque eu fiz o mesmo há 30 anos. Conheço esse olhar. Dona Fátima entregou-lhe uma pilha de livros para arrumar. Seja o que for que deixaste para trás, aqui estás segura. Eu não faço perguntas e não julgo. Pela primeira vez desde que deixara Jorge, Mariana sentiu que podia respirar no trabalho. Em casa, o progresso com as crianças era lento mas constante. 9 semanas depois, Beatriz era a única que ainda resistia. Era a mais dura, a que guardava a memória da mãe com mais ferocidade. Escondia as fotografias de Carla quando Mariana entrava nos quartos, irritava-se com qualquer sugestão que Mariana fizesse e deixava claro que ela não era bem-vinda. Mariana não levava a peito. Reconhecia a armadura. Usara uma proteção semelhante durante anos. O ponto de viragem aconteceu numa terça-feira chuvosa. Mariana estava na cozinha quando ouviu choro vindo do andar de cima. Encontrou Beatriz no seu quarto, o cabelo emaranhado a cair-lhe pelo rosto manchado de lágrimas e uma escova partida na mão. Não consigo, soluçava Beatriz. Não consigo pelo direito. A mãe fazia-o sempre, e agora está tudo errado. O longo cabelo encaracolado da menina era uma massa de nós e frustração. Mariana ficou na porta, incerta. Posso tentar ajudar. Só vais piorar as coisas. Talvez, concordou Mariana. Mas não pode ficar muito mais emaranhado do que já está. Beatriz soluçou um riso por entre as lágrimas, e Mariana interpretou-o como permissão. Sentou-se na beira da cama, e Beatriz sentou-se relutantemente à sua frente. A minha mãe também costumava pentear o meu cabelo, disse Mariana suavemente, desfazendo os nós com dedos gentis. Todas as noites antes de dormir, ela cantava enquanto o fazia. Que canção! A voz de Mariana estava enferrujada pela falta de uso, mas ela cantou na mesma, uma suave canção de embalar que a sua mãe cantara há uma vida inteira. As suas mãos moviam-se com cuidado praticado, paciente com cada nó, nunca puxando com demasiada força. Beatriz relaxou gradualmente. A tua mãe também tinha cabelo encaracolado? Perguntou Beatriz. Tinha. Ela dizia sempre que tinha vontade própria. É o que a minha mãe dizia. Beatriz virou-se para olhar para Mariana, os olhos arregalados. Ela dizia que o meu cabelo era especial, que era forte e bonito e selvagem, tal como eu. A tua mãe tinha razão. Quando Mariana terminou, o cabelo de Beatriz caía em caracóis suaves e arrumados pelas suas costas. A menina correu para o espelho, tocando no seu reflexo com admiração. Deixaste-o como quando a mãe o fazia. A tua mãe tinha bom gosto. Mariana começou a levantar-se, mas Beatriz virou-se de repente e passou os braços à volta da cintura de Mariana. O abraço foi feroz e desesperado, o luto de uma criança a derramar-se num único abraço.
Mariana segurou-a, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, e deixou Beatriz chorar pela mãe que perdera demasiado cedo. Tenho tantas saudades dela, sussurrou Beatriz. Eu sei, querida. Eu sei. Quando Rui veio ver como elas estavam uma hora mais tarde, encontrou-as sentadas juntas na cama, a cabeça de Beatriz no ombro de Mariana, ambas em silêncio, mas já não sozinhas na sua dor. Naquela noite, depois de as crianças estarem na cama, Rui e Mariana sentaram-se na sala de estar com chávenas de chá. Tornara-se uma rotina, estes momentos de silêncio depois de o caos abrandar. A Beatriz não deixa ninguém tocar-lhe no cabelo desde que a Carla morreu. Preferia que estivesse emaranhado do que deixar que alguém que não fosse a mãe a ajudasse. Ela está a proteger a memória, disse Mariana. Eu compreendo isso. Rui estudou-a à luz suave do candeeiro. Nunca falas de ti, daquilo de que estás a fugir. A mão de Mariana roçou instintivamente o pulso onde as nódoas negras tinham praticamente desaparecido, deixando apenas sombras tenues da violência que sofrera. Eu era casada. Bem, o meu pai casou-me. Aos 19 anos, disse ela em voz baixa. Durante 12 anos, vivi com um homem que me fez acreditar que eu merecia tudo o que ele me fazia. Rui ficou muito quieto. Eu não podia ter filhos, continuou Mariana, as palavras a saírem agora que começara. Eu era estéril. E o meu marido, ele certificou-se de que eu soubesse que a culpa era minha, que era o meu fracasso. Ele disse que, como eu não lhe podia dar a única coisa que ele queria, eu devia-lhe tudo o resto. O meu tempo, os meus sonhos, o meu corpo. A sua voz quebrou-se. Eu finalmente engravidei. Depois de 12 longos anos, estava finalmente grávida. Estava radiante, mas aterrorizada, mal acreditando que era real. Não lhe pude contar imediatamente. Tinha de ter a certeza. Não queria desapontá-lo. Lágrimas escorreram-lhe pelas bochechas, a voz a tremer com cada palavra. Ele bateu-me uma noite, quando voltámos de uma festa. Tudo porque eu sorri para o sócio dele quando ele disse que eu estava bonita. Um sorriso. Ela engoliu em seco. Ele disse que eu o estava a envergonhar, a flertar. Continuei a implorar-lhe que parasse, a dizer-lhe que não era nada, que nunca faria nada para o envergonhar. E quando ele não quis ouvir, contei-lhe sobre o bebê. Semanas antes do que eu queria, porque pensei que isso o acalmaria. A sua respiração falhou. Mas ele chamou-me mentirosa. Disse que eu o estava a tentar prender. A coisa seguinte de que me lembro é de acordar numa cama de hospital e eles disseram-me que o bebê tinha morrido. Foi nesse momento que eu desisti. Eu já sabia há muito tempo que não havia nada para mim naquela casa. Nada de seguro, nada de amoroso. Mas eu estava aterrorizada para sair. Não tinha dinheiro, nem família, e ele certificou-se de que eu acreditava que não sobreviveria sem ele. Por isso, fiquei. Convenci-me de que conseguia aguentar. A sua voz tremeu. Mas depois do bebê, depois de ele me ter tirado isso, algo dentro de mim quebrou. Percebi que já não era apenas a minha felicidade que estava em risco. Era a minha vida. E eu não podia deixá-lo tirar-me isso também. Devia-o à criança que nunca cheguei a conhecer. Devia-o a mim mesma. Por isso, decidi ir embora. Cristo, sussurrou Rui. A nossa médica de família, a única pessoa que sabia o que ele me andava a fazer há anos. A Dona Isabel. Ela ajudou-me a forjar a minha morte, ajudou-me a escapar. Fugi para aqui com o dinheiro que ela me deu, a planear recomeçar, mas fui assaltada no meu primeiro dia, e tudo o que ela me tinha dado desapareceu. Mariana encarou. Depois, você encontrou-me naquele banco. Rui ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, a sua voz estava rouca de emoção. Lamento por tudo isso. Não merecias nada disso. Eu costumava pensar que sim, admitiu Mariana. Mas os teus filhos. Eles lembraram-me de como é o amor incondicional. Eles amam-te não porque és perfeito, mas porque apareces. Porque tentas. Foi disso que me esqueci que era possível. Rui estendeu a mão pelo espaço entre eles e pegou na mão dela com cuidado, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Ela não o fez. Já não estás sozinha, disse ele. Não se não quiseres estar. Algo quente floresceu no peito de Mariana. Frágil e novo, mas inequivocamente real. Esperança outra vez, mais forte desta vez. Os meses avançaram, e a casa encontrou o seu ritmo. Mariana tornou-se não uma mãe substituta, mas algo completamente diferente, uma presença constante em quem as crianças podiam confiar. Aprendeu a fazer tranças e a arbitrar discussões.
Descobriu que tinha um talento para ajudar com os trabalhos de casa e para fazer tostas mistas que eram realmente comestíveis. O emprego na livraria deu-lhe um sentido de propósito para além da casa. Dona Fátima tornou-se uma confidente silenciosa, alguém que compreendia sem precisar de explicações. O trabalho era simples mas satisfatório: organizar prateleiras, ajudar clientes a encontrar livros, aprender os ritmos de um pequeno negócio. As crianças deixaram de a chamar de a Mariana e começaram simplesmente a chamar-lhe Mari, a sua própria alcunha, nascida do afeto em vez da obrigação. Ela começou uma pequena horta no quintal, algo que sempre quisera, mas que Jorge nunca permitira. Os quíntuplos ajudaram-na a plantar flores, as suas mãos a sujar-se, o seu riso a encher o ar. E lentamente, tão lentamente que nenhum deles o reconheceu, algo começou a crescer entre Mariana e Rui. Estava na forma como os olhos de Rui se demoravam em Mariana quando ela ria com as crianças. Uma suavidade na sua expressão que ele não sabia que existia. Estava na forma como o coração de Mariana saltava quando Rui chegava à casa do trabalho. Como ela inconscientemente ouvia o som do seu carro na entrada. Estava nos olhares partilhados sobre o café da manhã que durava um segundo a mais. No roçar de mãos enquanto lavavam a louça que enviava eletricidade através de ambos. Nas conversas noturnas depois de as crianças estarem a dormir, onde falavam durante horas, nenhum querendo dizer boa noite. Mas nenhum deles o disse em voz alta. Rui dizia a si mesmo que ainda estava a sarar, que Mariana merecia tempo sem pressão, que as crianças precisavam de estabilidade mais do que ele precisava de explorar estes sentimentos. Mariana dizia a si mesma que estava a imaginar, que um homem como Rui não podia realmente vê-la daquela maneira, que precisava de se concentrar em manter-se de pé antes de sequer pensar em amor novamente. Assim, eles existiam neste equilíbrio cuidadoso, mais do que amigos, não exatamente outra coisa. Uma família unida pela escolha e por sentimentos não ditos que nenhum estava pronto para nomear. O primeiro ano passou, depois estendeu-se para o segundo. A confiança de Mariana cresceu. Os seus pesadelos tornaram-se menos frequentes. Começou a reconhecer-se ao espelho novamente, não a mulher quebrada que Jorge criara, mas alguém novo, alguém mais forte. As crianças estavam a prosperar. Gonçalo parara de testar Mariana a cada passo. Beatriz cantava enquanto Mariana lhe penteava o cabelo todas as manhãs. Diogo partilhava os seus trabalhos da escola sem ser solicitado. Lourenço contava-lhe os seus sonhos. Lara chamava-lhe Mari com o mesmo afeto fácil que usava para o pai. Tinham-se tornado uma família, não por sangue, mas por escolha. Por aparecerem todos os dias, por honrarem a mãe que perderam enquanto abriam espaço para alguém novo. Foi Lara quem o disse primeiro, numa terça-feira à noite comum, enquanto punham a mesa para o jantar. Mari, tu és como da nossa família agora, não és? Mariana parou, com os pratos na mão. Gostaria de pensar que sim. Queres que eu seja? As 5 crianças olharam umas para as outras, aquela comunicação silenciosa que só os irmãos partilham. Depois assentiram. És a nossa Mari, disse Beatriz com firmeza. Isso faz de ti família. Mariana teve de se desculpar para ir chorar à casa de banho por alguns minutos. Rui encontrou-a lá, os seus próprios olhos suspeitosamente brilhantes. Eles estão a falar a sério. Sabes, não és uma ama ou alguém que está apenas aqui de passagem ou mesmo apenas uma amiga. Tu és. És parte de nós agora. Eu sei. É isso que me assusta. E se eu estragar tudo? Rui estendeu a mão, colocando uma madeixa de cabelo atrás da orelha dela, um gesto tão terno que a respiração de Mariana ficou presa. A sua mão demorou-se apenas um momento antes de ela afastar. Estamos todos a descobrir isto juntos, disse ele, a sua voz mais rouca do que o habitual. Nenhum de nós tem as respostas, mas temos uns aos outros. Isso é suficiente. Os seus olhos encontraram-se, e por um momento, o ar entre eles pareceu carregado de tudo o que não estavam a dizer. Depois Rui recuou, limpando a garganta. Eu devia ir ver do jantar. Mariana assentiu, sem confiar na sua voz. A mudança ocorreu numa tarde de primavera banal, quase 2 anos depois daquela noite de novembro em que Rui a encontrara num banco. Mariana passara pela firma de contabilidade de Rui para lhe deixar o almoço que ele se esquecera. Tinha tirado meio-dia de folga da livraria e pensou em surpreendê-lo. Quando entrou no seu escritório, Rui estava ao telefone, mas o seu rosto iluminou-se quando a viu. Aquele sorriso genuíno que enrugava os cantos dos seus olhos e fazia o seu coração fazer coisas que ela tentava ignorar há meses. Rui terminou a chamada rapidamente. Não precisavas de ter feito isto. Eu sei, mas tens trabalhado tanto ultimamente, pensei que te faria bem. Rui levantou-se, contornando a sua secretária.
Estavam perto agora, mais perto do que o necessário, e Mariana podia ver a guerra a desenrolar-se nos seus olhos, a mesma guerra que graçava no seu próprio coração há mais tempo do que ela queria admitir. Mariana, disse Rui suavemente, e algo na forma como ele disse o seu nome fez a sua respiração ficar presa. Eu não consigo mais fazer isto. O medo atravessou-a. Fazer o quê? Fingir. Ele passou a mão pelo cabelo, o gesto agitado. Fingir que quando entras numa sala, o meu mundo inteiro não muda. Fingir que não espero pelo som da tua voz todas as manhãs. Fingir que ver-te com os meus filhos não me faz apaixonar mais a cada dia que passa. O coração de Mariana martelava no peito. Tu amas-me. Como poderia não amar? A voz de Rui quebrou-se. És a pessoa mais forte que conheço. Entraste na minha vida sem nada, quebrada por alguém que te devia ter estimado, e ainda assim escolheste amar os meus filhos. Reconstruíste-te enquanto nos ajudavas a sarar. És linda e corajosa, e... Eu também te amo, interrompeu Mariana, a sua voz a tremer. Tenho tido tanto medo de sequer pensar nisso. Medo de que querer algo bom significasse que me seria tirado. Medo de que não pudesses sentir o mesmo por alguém tão danificado como. Não. Rui segurou o seu rosto gentilmente, os polegares a limparem-lhe as lágrimas. Não te chames danificada. Não estás quebrada, Mariana. Nunca estiveste. Sobreviveste. Estás aqui. Estás inteira. Eu tive medo, sussurrou ela. Durante 2 anos, senti isto a crescer entre nós, e estava aterrorizada para lhe dar um nome. Aterrorizada de ter esperança. Eu também, admitiu Rui. Continuei a dizer a mim mesmo que era demasiado cedo, que precisavas de tempo, que eu estava a ser egoísta por sequer sentir isto. Mas, Mariana, estes 2 anos, a ver-te tornar-te tu mesma outra vez, a ver-te amar os meus filhos, a ver-te construir uma vida. Apaixonei-me por cada versão de ti. A mulher assustada que encontrei naquele banco. A cuidadora paciente que conquistou 5 crianças desconfiadas. A mulher independente que insistiu em ter o seu próprio emprego. A sobrevivente feroz que enfrentou o seu passado. Todas vocês. Mariana estendeu a mão, as suas mãos firmes agora, já não a tremer de medo, mas fortes de certeza, e puxou-o para mais perto. Não posso prometer que não terei medo às vezes, disse ela. Não posso prometer que não terei dias maus em que o passado se insinua. Não preciso de perfeição, disse Rui. Só preciso de honestidade. Preciso de ti exatamente como és. E prometo que nunca te vou magoar. Prometo que, seja o que for isto entre nós, é real e é seguro. Mariana beijou-o. Foi suave e hesitante no início, depois mais profundo. 2 anos de sentimentos não ditos, de distância cuidadosa, de querer mas não ousar ter esperança, tudo a derramar-se neste único momento. Quando se separaram, ambos estavam a chorar e a sorrir ao mesmo tempo. O que dizemos aos miúdos? Perguntou Mariana. A verdade, disse Rui. Que nos amamos. Que isto não muda o quanto os amamos. Que ainda somos a mesma família que temos vindo a construir, apenas finalmente a admitir o que esteve lá o tempo todo. Naquela noite, sentaram os quíntuplos, agora com 8 anos e muito mais perspicazes do que qualquer um lhes dava crédito. Precisamos de falar convosco sobre uma coisa importante, começou Rui. 5 pares de olhos observavam-nos com curiosidade. Beatriz e Gonçalo trocaram um olhar cúmplice. Finalmente, resmungou Beatriz. O quê? Rui pestanejou. Vocês os dois andam a fazer olhinhos um ao outro há uma eternidade. Pensávamos que nunca mais se decidiam. Mariana sentiu o rosto a aquecer. Vocês sabiam. Toda a gente sabia, disse Diogo. A Dona Maria disse-nos que vocês estavam claramente caidinhos há uns 6 meses. Fizemos uma aposta sobre quando é que finalmente iam fazer alguma coisa, acrescentou Lourenço alegremente. A Beatriz ganhou. Rui olhou para Mariana, que estava dividida entre o embaraço e o riso. Então, vocês não se importam? Comigo e com o vosso pai estarmos juntos. Lara levantou-se, foi até Mariana e pegou-lhe na mão. Mari, tu és nossa há 2 anos. O pai estar feliz contigo só torna isso oficial. Já te dissemos que és da nossa família, disse Beatriz, a sua voz mais suave do que o habitual. Isto só significa que o pai finalmente teve juízo suficiente para ver o que nós já sabíamos há muito tempo. Que é? Perguntou Rui. As 5 crianças olharam umas para as outras, depois de volta para o pai e para a Mariana. Que vocês pertencem um ao outro, disse Gonçalo simplesmente. Todos os 7.
Mas a cura nunca é linear e o passado não fica enterrado para sempre. 6 meses depois, 2 anos e meio depois de Mariana ter chegado, ela viu uma notícia online sobre o Jorge. Ele estava a ser entrevistado para um evento de caridade, a falar eloquentemente sobre o apoio a cônjuges enlutados. O seu sorriso perfeito estampado no ecrã. As mãos de Mariana tremeram tão violentamente que ela deixou cair o telemóvel. Rui encontrou-a na casa de banho, sentada no chão, a hiperventilar. Ele ainda está por aí a viver a sua vida perfeita. A fingir ser uma espécie de santa enquanto eu. Eu supostamente estou morta e ele pode simplesmente. Ei! Ei! Rui ajoelhou-se ao lado dela, com cuidado para não a sobrecarregar. Respira comigo. Inspira. Expira. Estás segura? Ele matou o nosso bebê. Ele bateu-me durante 12 anos e o mundo pensa que ele é uma espécie de herói. Rui ajudou-a a levantar-se, guiou-a até ao sofá e apenas a abraçou enquanto ela se desmoronava. Quando ela já não tinha mais lágrimas, ele fez a pergunta gentilmente. O que queres fazer? O que posso eu fazer? Estou morta, lembras-te? Se eu aparecer, estou a admitir que forjei a minha morte. Posso ir presa. A Dona Isabel. A médica que te ajudou. Ela ainda tem os registros médicos. Mariana ergueu o olhar, esperança e medo a guerrearem na sua expressão. Ela disse que guardou tudo. Por via das dúvidas. Então tens provas. Provas de 12 anos de abuso. Do que ele te fez a ti, ao teu bebê. Rui pegou nas suas mãos. Mariana, não tens de o deixar ganhar. Não mais. Tenho medo. Eu sei. Mas desta vez não estás sozinha. A voz de Rui era feroz. Tens-me a mim. Tens os miúdos. Tens uma vida inteira agora que ele não pode tocar. E a Dona Fátima na livraria. Ela testemunhará sobre o estado em que estavas quando chegaste. A Dona Maria viu-te naquela primeira semana. Tens pessoas que te vão apoiar. Na manhã seguinte, Mariana ligou para a Dona Isabel. A médica ainda tinha tudo, fotografias de lesões documentadas ao longo dos anos, registros médicos dos abortos espontâneos, notas sobre o espancamento final que custara a Mariana o seu bebê e quase a sua vida. Eu guardei-os porque sabia que um dia poderias precisar deles. Sabia que ele não merecia andar à solta. Com Rui ao seu lado e um advogado recomendado por Dona Isabel, Mariana fez a coisa mais difícil que alguma vez fizera. Denunciou. A tempestade mediática foi imediata e brutal. Mariana Soares, presumivelmente morta, reaparece com chocantes alegações de abuso contra o proeminente empresário Jorge Mendes. A resposta de Jorge foi previsível. Negação, alegações de que ela era mentalmente instável, ameaças de processos judiciais. Mas Mariana tinha provas. 12 anos de abuso documentado, registros médicos, fotografias, o testemunho de Dona Isabel, a declaração de Dona Fátima sobre a condição em que Mariana se encontrava quando começou na livraria, o relato de Dona Maria sobre a mulher assustada que aparecera na casa de Rui sem nada além da roupa que trazia no corpo. Os quíntuplos ouviram pedaços da história, apesar dos esforços de Rui para os proteger. Uma noite, Gonçalo abordou Mariana na cozinha. Os miúdos na escola disseram que foste casada com um homem mau. Que ele te magoou. O coração de Mariana afundou-se. Ajoelhou-se ao seu nível. Sim, é verdade. Magoou-te a sério? Sim. O jovem rosto de Gonçalo era feroz. Se ele alguma vez vier aqui, eu protejo-te. Agora sou forte. Mariana puxou para um abraço, as lágrimas a escorrerem. Tu já me proteges, querido. Todos vocês. Lembram-me todos os dias de como o amor deve ser. Beatriz apareceu na porta, os outros 3 atrás dela. És a pessoa mais corajosa que conheço, Mari. Mais corajosa do que qualquer super-herói. Nós amamos-te, acrescentou Lara simplesmente. Diogo assentiu solenemente. E vamos estar contigo, todos nós. Mesmo que seja difícil, acrescentou Lourenço. E assim, rodeada por 5 crianças de 8 anos que a reivindicaram como sua, Mariana encontrou a força para ir até ao fim. O julgamento foi extenuante. Jorge tentou todas as táticas, difamação, manipulação, usando a sua riqueza e ligações para pintar Mariana como uma mentirosa e uma fraude. Mas as provas eram esmagadoras. O testemunho de Dona Isabel foi condenatório. Dona Fátima testemunhou sobre o estado físico e emocional de Mariana quando a contratou, o encolher-se, o medo, a forma como ela superava ataques de pânico na arrecadação.
Dona Maria descreveu a mulher aterrorizada que aparecera na casa de Rui sem nada além da roupa que trazia. E quando o júri viu as fotografias, o corpo de Mariana com nódoas negras, os relatórios médicos de costelas partidas, a documentação do aborto espontâneo causado por traumatismo contundente, não havia como negar a verdade. Jorge Mendes foi considerado culpado de múltiplas acusações, violência doméstica, agressão, coação e muito mais. Quando o verdito foi lido, Mariana não sentiu triunfo, apenas exaustão e alívio. Tinha acabado. Rui estava à espera do lado de fora do tribunal com os quíntuplos, que tinham insistido em vir, embora não pudessem entrar. Correram para ela, 5 corpos a colidirem com o dela no abraço de grupo que quase a derrubou. Conseguiste? Exclamou Lourenço. Ele já não te pode magoar, disse Diogo. Podemos ir para casa agora? Perguntou Lara. Casa. Sim, podiam ir para casa. 6 meses depois, num dia de outono perfeito, Mariana estava no jardim que plantara com 5 ajudantes ansiosos. Usava um vestido branco simples, flores do jardim no cabelo. Os quíntuplos estavam à sua volta, Gonçalo e Diogo em pequenos fatos, Lourenço com uma almofada para as alianças, Beatriz e Lara em vestidos lilás a condizer com flores entrelaçadas nos seus caracóis. Rui estava debaixo de um arco que todos tinham construído juntos, a olhar para Mariana como se ela tivesse pendurado as estrelas no céu. Tens a certeza disto? Perguntara ele na noite anterior. Uma família instantânea de 7 é muito. Mariana rira-se. Tenho a certeza desde o momento em que 5 crianças decidiram que eu era delas. Agora, enquanto diziam os seus votos em frente a um pequeno grupo de amigos, Dona Maria, Dona Isabel, Dona Fátima da livraria, os colegas de Rui, Mariana sentiu uma plenitude que nunca imaginara ser possível. Quando chegou a vez de Lourenço trazer as alianças, ele parou e olhou para Mariana com seriedade. A nossa mãe teria gostado de ti, disse ele. Ela teria querido que o pai fosse feliz outra vez. E nós também. A voz de Mariana estava embargada pela emoção. Nunca tentarei substituí-la, Lourenço. Prometo. Nós sabemos, disse Beatriz, dando um passo em frente. Tu não és a nossa mãe. És a nossa Mari. É diferente, mas é bom. A cerimónia continuou com lágrimas e risos. E quando Rui beijou a sua noiva, 5 crianças aplaudiram tão alto que os vizinhos provavelmente ouviram. Naquela noite, depois da celebração, depois de as crianças terem ido para a cama, Mariana e Rui estavam no seu jardim sob as estrelas. Obrigada, disse Mariana suavemente. Pelo quê? Por me teres visto naquela noite. Por teres parado. Por me teres oferecido mais do que um abrigo. Por me teres oferecido uma família. Por me teres dado 2 anos para sarar antes de pedires mais. Rui puxou-a para perto. Tu deste-nos tanto, talvez mais. Ensinaste aos nossos filhos que não há problema em amar de novo sem esquecer. Ensinaste-me que estar quebrado não significa estar acabado. E ensinaste a todos nós que a família não é apenas sobre biologia ou mesmo casamento. É sobre escolhermos uns aos outros, todos os dias.